nosso palestrante da noite é o empresário Marcos Ramiro Goulart. Ele é do ramo de seguros em Florianópolis, Santa Catarina. Também possui uma agência de recursos humanos. Ele é presidente do capítulo 193 da cidade de Florianópolis. É casado com a Miriam e é pai de João Marcos. E nós vamos receber o nosso ilustre convidado. Uma salva de palmas. Obrigado. Quero dizer para todos que estão aqui que é para mim um motivo de muita alegria estar aqui essa noite e voltar mais uma vez ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre. Vim aqui quando pequeno e me lembro muito bem do zoológico. Quero dizer que deixei minha esposa lá também trabalhando nas questões da Dona Eva e cuidando do meu filho. E espero que eu venha honrar a saída de vocês de suas casas até aqui, enfrentando o trânsito das 6 horas da tarde, para estarem aqui, de modo que ao sair daqui você tenha a sensação de que valeu a pena vir até aqui. Não tenho a experiência dos meus ilustres colegas como produtor, mas vou falar de algo que eu amo e eu acredito que esse algo que eu amo vai compensar a experiência que vou adquirir ainda. Eu sou natural de Joinville, maior cidade do estado de Santa Catarina. Eu nasci lá em 1976, sou o mais velho de 5 irmãos e a minha história ela transcorreu de maneira normal, como todas as crianças, até eu fazer 6 anos de idade. Quando eu fiz 6 anos de idade, aconteceu algo na minha vida que me marcou profundamente, que mudou a minha vida. Eu tive o prazer de ter a minha avó morando com meus pais e ela era uma segunda mãe. E a minha avó já com bastante idade, alguns primos meus tinham um pouco de ciúme de mim porque eu tinha mais carinho da avó do que eles, né? Então talvez pela minha beleza, alguma coisa assim, não tenho certeza. Mas vamos deixar isso de lado, sempre quem fala isso é minha mãe, minha mulher e a minha avózinha falava. E a minha avó, ela foi visitar minhas tias e depois que a gente visitou, estava de 15 a 16 dias mais ou menos na casa das minhas tias. A minha tia, onde a minha avó estava, tinha a casa dela no lado esquerdo da BR-101, sentido Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E ela falou assim: Dona Ema, minha avó, você faça o seguinte, eu vou deixar a senhora do outro lado da BR, a senhora vai de Laguna a Tubarão e de lá pega um carro semidireto para não pegar um pinga-pinga. Traduzindo pinga-pinga para o meu amiguinho ali que está de aniversário hoje, pinga-pinga é aquele ônibus para em tudo quanto é lugar. Na época que eu tinha o seu tamanho, botava até galinha dentro do ônibus, igual passa nos filmes. E muito embora hoje eu possa contar isso com uma certa desenvoltura e até falar algumas coisas que tragam sorrisos, eu quando estava no lado da BR, sentido Santa Catarina, Rio Grande do Sul, para ir de Laguna a Tubarão, eu vi parar um carro da Penha, um ônibus da Penha. Eu não sei se alguns vão lembrar, sou da minha época da Penha, aquele ônibus verdinho com branquinho. É bom isso, porque esse dia eu falei com uma assistente minha, eu falei: você conheceu o Zacarias, os Trapalhões? Ela falou: eu acho que é um personagem, né? Aí eu falei: uau, estou ficando mais velhinho. Mas voltando à minha avó, eu sabia que pro lado de lá era Joinville, onde estava minha mãe, que eu estava com saudade dela. E do lado de ir para lá, para mim, me parecia um contrassenso, uma burrice. Por que eu vou para lá para depois voltar? Quando parou esse carro da Penha, do outro lado, o que eu fiz? Eu saí correndo. Meu apelido era 3 em 1. A minha avó, com a sua a idade avançada, e com as bolsas que ela tinha, as coisas que ela ganhava das filhas, meus brinquedos bem atrás. Infelizmente, a minha avó não teve a mesma sorte que eu de atravessar. Veio um caminhão e atropelou ela. A minha avó veio a óbito naquele momento. Eu consigo me lembrar da cena dela, o que deformou nela, e aquilo me mexeu comigo. E eu me lembro que, muito embora muito pequeno, eu jurei para mim mesmo que eu ia me vingar do motorista do ônibus, porque ele não parou do outro lado da BR.
E ficou uma cena parecida de filme, uma coisa assim de guerra, porque brinquedos meus espalhados, coisas da minha avó espalhadas, cria uma comoção. Uma senhora de idade, uma criança que perdeu a avó, tudo aquilo parou a BR e tal. E aí me lembro que levaram ela, e desse acidente e do fato de às vezes a minha mãe me mandar à venda, naquela época criança com 6, 7 anos de idade, ia até a padaria à venda, hoje não, impensável isso. Às vezes eu escutava alguém falar, esse é aquele menino que estava lá com a avó, parecia-me que eu causei a morte da minha avó. E aquilo mexeu comigo. No dia que minha avó morreu, de lá por um período de 9 meses, eu não comi mais nada que uma criança come. A gente não quer que ele come, né? Meu filho, eu tento evitar que ele coma bolacha, danoninho, ele só quer comer essas coisas. E eu não comia chocolate, não comia bolacha, não comia danoninho, não comia nada. A única coisa que me sustentou foi um caldo de... A minha mãe fazia um pirãozinho de feijão, sem os grãos ali, e eu comia aquele caldo. Eu que já era magro, estava virando um pó de vira-tripa. E a minha mãe desesperada, ela perdeu a mãe e o filho não come mais. Uma situação difícil, né? E a minha mãe procura médico, procura psicólogo, e tenta de tudo e não encontra a solução. E aí, em um determinado momento, a minha mãe resolve convidar uma pessoa para ir até a nossa casa. Já que a medicina não curava o meu trauma, quem sabe Deus cura. E a minha mãe chama um senhor lá em casa, bastante idoso. Eu me lembro que ela me chama, eu entro na sala e ele faz uma breve oração por mim. Eu acredito que pede a Deus que eu seja curado daquele trauma. Eu não sei qual a palavra que ele usou. Mas eu falei, mãe, beleza, Deus, posso sair? E eu saí correndo para brincar. E a minha mãe, isso num sábado à tarde. Quando chega no domingo de manhã, eu levanto e tomo um café. Pensa na alegria da minha mãe. A minha mãe teve um milagre de uma cura do trauma na vida do filho dela, instantâneo. Foi do sábado para o domingo. Só precisava eu dormir para acordar bem. Então aquilo ali eu posso dizer para os senhores que foi meu primeiro encontro com alguém que faz diferença na minha vida. Só que eu era criança, eu não entendia. Eu estava alheio ao que aconteceu. A minha mãe sabia o que aconteceu. A única diferença para mim é que passou a ter vontade de comer as outras coisas. Antes até então, até sábado ao dia era o pirão. De domingo para frente, aí podia comer bolo, pegar pão, qualquer coisa boa. E aquilo marcou a minha história. E aí eu me recordo que a minha mãe me levou numa reunião parecida como essa, que você foi convidado para estar aqui essa noite. E a pessoa contou a história dela e falou, olha, quem quer aqui ter Jesus como seu amigo? Ora, eu já conhecia Jesus, eu já via falar de Deus, inclusive foi através desse Jesus que eu passei a comer. Falei, legal, fui à frente. Quando me convidaram para que eu externasse aquele que eu queria andar com Jesus, ser amigo de Jesus, e aceitei ter Jesus como meu amigo. Tomei essa decisão com 6 anos de idade. E aí a minha vida começa a transcorrer. Hoje eu sou pai e eu entendo o meu pai. Mas você só vai entender o que o pai passa quando você se torna pai. Nós julgamos muito os nossos pais, mas só entendemos o que eles passam quando nos tornamos pai. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu me recordo que meu pai e minha mãe saíram e deixaram meu irmão de 1 ano de idade comigo. Eu botei ele no carrinho de mão, que eles saíram, e me senti o próprio Nick Lauda. Fazendo um paralelo, hoje é o quê? Seria o quê? Ayrton Senna? Não, né? Karl Schumacher? Não. Felipe Massa. Naquela época eu era o próprio Nick Lauda. Eu saí com meu irmão e corri para a vizinhança, tal, aquilo era o máximo para mim. Quando eu chego, a período do vizinho conta para o meu pai. E meu pai não vê o que eu fiz de bom de cuidar do meu irmão. Meu pai briga comigo. Eu me senti invalidado pelo meu pai. Passou mais alguns tempos, eu me recordo que, para você ter uma ideia, como meu pai não me escutava, naquela época uma bicicleta era o máximo. Minha mãe comprou uma bicicleta. Eu cheguei em casa e falei, pai, você é um cara com a bicicleta da mãe. Eu falei, filho, o pai está trabalhando aqui, depois o pai vê o que você quer e tal. Não, vamos, dali 5 minutos eu vou pro pai.
O cara tá com a bicicleta tamanho. Oh meu Deus, ele saiu correndo, não recuperou mais a bicicleta. Se tivesse me ouvido, tinha recuperado a bicicleta. Mais uma vez, parecia que a linguagem do meu pai era dizendo assim: eu não dou importância para o que você fala. O que aconteceu depois de um tempo? Nós fomos meu pai e minha mãe foram num evento social e ele disse assim: ó, você não vai lá no estacionamento. E aí, o menino, 3 em 1, fala, não vai para o estacionamento, o que ele tem? Brinca no estacionamento. Eu brinco no estacionamento e tinha um corcel, não me lembro se era 1 ou 2, mas era marrom chocolate. E um cara chega para o meu pai e fala: seu Alvim, teu filho riscou meu carro. Eu falei: pai, não me bate, pai. Eu não quero apanhar porque eu não cheguei perto daquele carro, eu não arranhei aquele carro. Tomei uma surra homérica por ter riscado um carro que eu não risquei. Mais uma vez, meu pai estava dizendo: não acredito em você, estou falando por mim, vou chegar lá, por favor, sou pai também. Isso começou a machucar a minha vida. Eu tive um trauma, fui curado, agora estou começando a ter outro trauma, parece que essas coisas me perseguem. E aí o que acontece comigo? Nós fomos a Balneário Camboriú, acredito que muitos aqui já estiveram lá, e a minha mãe trabalhava supervisora na Carro do Brasil, meu pai era artesão, ele fazia uma feira lá perto do Hotel Marambaia. E aconteceu que eu falei: pai, me leva na roda gigante, pai, me leva na roda gigante. Não, filho, o pai está trabalhando, está cuidando da barraca, não pode. Pai, me dá uma bola, pai, não brinca comigo. Não, filho, o pai está trabalhando, não pode. Eu atravessei a Avenida Atlântica, com 7 para 8 anos de idade. Hoje é abandono de incapaz, tá? Naquela época era coisa mais normal. Eu ia lá, brincava na água, voltava. Quando eu volto, cheguei na barraca: cadê o pai? Aí sempre um ferente cuidava pro outro, ele falou: ó, teu pai foi para lá com o teu irmão. Quando eu vou para trás do meu pai está vindo da roda gigante, uma bola, sabe aquela bola rajada, que bem leve, grande, uma bola na mão, meu irmão no outro. Literalmente, parece que borrou tudo em volta. Eu vi a roda gigante, meu pai e meu irmão, e eu diminuindo. Sabe o que aquilo entrou dentro do meu coração? Forte! Foi dizendo assim: filho, teu irmão é mais importante para mim do que você. Eu cresci com isso. Se já é difícil um pai e um filho que tem um relacionamento, um diálogo bom, conseguir ter um bom relacionamento, quanto mais o meu caso com o do meu pai. Antes que você julgue meu pai, para você ter uma ideia como ele foi criado, eu cheguei para o meu avô, eu era o filho mais querido do meu avô. Cheguei para o meu avô e perguntei, devia ter 5 para 6 anos: vô, isso é um filhote de vaca? Meu avô olha para mim assim: por aí tu não vai ver São Terneiro? Então você imagina como também o meu pai, coitado, foi educado pelo meu avô. E eu cresci com isso, querendo que meu pai fosse nas reuniões de escola, meu pai não ia nas reuniões de escola. Querendo um abraço, um beijo do meu pai, e não tinha abraço e não tinha beijo do meu pai. E aí o que acontece? Ato contínuo disso. O meu pai fica doente por um longo período, nós já estamos morando daí na cidade de Blumenau. Eu ajudo no sustento da casa, e a minha mãe começa a fazer coxinha, pastel, cocada para mim vender. Eu entrava, por isso que hoje quando alguém me aborda numa sinaleira, eu não distrato, eu digo: não, obrigado. Ou até num comércio, alguém vem me vender, esses vendedores ambulantes, porque eu já estive no lado de lá. Eu me lembro de uma loja, chama-se... uma loja que tem em Blumenau, que eu entrava, 2, 3 vezes que eu entrei para vender o meu produto, e eu fui enxotado de lá como um marginal. Um menino que seu pai não lhe aceitou, ou não conseguiu externar o amor. A sociedade diz para ele: você é menor do que nós, porque você vende coxinha e salgadinho. Você é menos que nós, por favor, se retire do nosso comércio. Começa a fazer o que com a minha alma? Esmagada. Aí, o que acontece? Quando eu ia em Balneário, nos mudamos para Balneário Camboriú. Quando em Balneário Camboriú eu vou vender jornal, eu passo na frente do colégio particular.
E aí, para mim, aqueles que estudavam, e hoje, graças a Deus, meu filho estuda no colégio particular, eu baixava o boné, porque eu achava que eles eram melhor do que eu. Eu baixava o boné e virava o rosto para o lado, porque eu achava que eles eram melhor do que eu, que não tinha condições. Talvez para alguns dos senhores eu tenha vendido a 0 hora, na beira da praia em Balneário Camboriú. E aí um dia eu estou na Avenida Brasil, próximo à Praça Almirante Tamandaré, olhando um Mazda Miata vermelho, conversível, um carrinho bem pequenininho, fez muito sucesso nos Estados Unidos, e que aqui no Brasil me marcou porque o Zezé de Camargo e o Luciano compraram um na abertura das importações. E eu estou olhando aquele carro, saindo o senhor de lá de dentro, daquele restaurante, o senhor já mais de idade, ele fala assim, bonito, né? Igual que tu nunca vai ter. Dizem palavras que matam, que ferem. E eu já não era nada, comecei a me sentir menos ainda. Só que aí entra a importância de você ter um amigo que é forte, a importância de um amigo que assume um compromisso contigo. Porque esse meu amigo, que eu decidi ser amigo dele, Jesus, lembrou de tudo que eu estava sofrendo e colocou algumas pessoas no meu caminho que chegaram e falaram para mim assim, Marcos, nós vamos num evento lá em Jaraguá do Sul. Eu pensei, cara, vocês têm certeza que é eu que vocês estão convidando? Não é ousado? Não é eles? Não, é tu mesmo. E eu fui a Jaraguá do Sul. Lá cantaram uma música que eu não vou acabar com o jantar dos senhores cantando, eu só vou falar a letra, que diz assim, quero que valorize quem você é. Quero que valorize o que você tem. Você é importante para Deus. Aquilo entrou dentro de mim de uma maneira tão forte que eu voltei de Jaraguá decidido a mudar a minha vida. Eu falei, eu vou comprar um desses. E aí Jesus, esse meu amigo, mudou a minha autoestima com relação à profissão. Eu estudava no Senai em Itajaí de tarde, e à noite eu estudava o segundo grau. Formei-me mecânico de automóveis. Comecei a trabalhar na Mecânica Santos em Balneário Camboriú, na Avenida dos Estados. E aí, daqui a pouco, vocês sabem que Balneário é uma cidade que ela é sujeita à sazonalidade. A temporada é boa, durante o resto do ano tem dinheiro. Se a temporada é ruim, todo mundo vai para a rua, nos hotéis, aonde trabalha. E aí, quando mais ou menos abril, eu já estou trabalhando uns 4, 5 meses na Mecânica Santos, e eu já tinha arrumado aquele estoque 2, 3 vezes, eu não parava quieto. Eu chegava embaixo do carro, olhava para o mecânico e perguntava, vai uma pecinha aí, você vai vender peça? E aí o que acontece? Eu não parava. Cheguei pro Álvaro, um dos donos da empresa. Deixa eu só fazer um preâmbulo antes de eu falar com o Álvaro. Falei com meus amigos, eu falei, vou pedir aumento. Vou pedir aumento porque eu sou um cara bom, Jesus é meu amigo, vai dar certo, eu vou pedir um aumento, preciso ajudar em casa, meus pais. Eles, você tá maluco, cara? Você vai pra rua. Imagina, acabou a temporada, os gringos não vieram. Você vai pra rua, fica quietinho. Mas não pode, por que eu vou ficar quieto? Eu trabalho bem, eu olho os outros se esconde para não trabalhar atrás dos balcões. Eu trabalho, eu mereço. Eu sou bom, além de tudo sou modesto. Vou lá pedir aumento. Aí, as circunstâncias para complicar, a General Motors decide naquela época demitir 6 mil funcionários. Quem lembra disso? A General Motors demitiu 6 mil funcionários e a Volkswagen mais ou menos 2 mil. Aí eles falaram, cara, você é louco, vai voltar a vender jornal na beira da praia. Eu falei, não vou voltar não. Aí voltei e falei, olha, eu faço isso pela empresa, isso. Eu quero que o senhor converse com o seu pai, conversa com o seu irmão, mas eu quero um momento. Fui direto no mais brabo, porque se eu passasse pelo mais brabo, os outros já estavam ganhando. Aí ele pega, dali 2, 3 dias, mas que demorar tanto tempo com o moleque, né, para dizer que vai dar aumento, que já não dá logo de uma vez, né, um conselho para vocês, né. Ele chega e fala, ok, nós vamos te dar um aumento. Aí eu comecei a acreditar cada vez mais em mim. E aí eu estou agora me sentindo o máximo, porque na época de crise eu tive meu salário aumentado. Esse Jesus funciona. Meus pais decidem ir para Florianópolis.
Quando nós vamos para Florianópolis, eu faço uma oração e digo assim: Deus Pai, meu amigo Jesus, teu filho, tem me ajudado até aqui. Eu vou para Florianópolis, mas lá eu não quero voltar lá de baixo, não. Eu quero da onde eu estou para cima. Eu quero um salário X, eu quero que o emprego seja Y e eu quero Z de benefícios. Aí eu fui, comecei, cheguei lá, trabalhei um mês e pouco no trabalho voluntário e disse: eu vou procurar emprego agora. Agora vou procurar emprego. Sempre tem aquelas pessoas que vão falar coisas para te magoar. Não, tu tem que voltar lá de baixo. Eu vou arrumar um emprego para ti que empacotador no mercado. Nada contra. Eu ficava no mercado lá, no supermercado, tinha supermercado SESI lá em Santa Catarina. Eu ficava empacotando naquela época as mercadorias, levava até o carro para ganhar gorjeta. Hoje, claro, eles não deixam de hipótese alguma para não criar vínculo empregatício. Mas eu já fui empacotador. Mas poxa, eu estudei, fiz a minha parte, tem gente que ganha um pouquinho mais, não tem? Tenho. Aí eu falei: não, eu vou. E aí fiquei um mês e pouco nesse trabalho voluntário e disse: agora eu vou procurar meu emprego. Aí fiz uma oração, falei, chama de prece, oração, falar com Deus, do jeito que você quiser, tá? Falei com Deus, falei: Jesus, me ajuda. Fui procurar emprego. Mas eu era tão bom para procurar emprego, que eu cheguei e falei: eu quero trabalhar no Grupo Amauri. Ela falou: pois bem, o senhor tem a sua carteira de trabalho e a sua identidade, CPF? Não, precisa. Não precisa. Voltei no outro dia. Na outra quarta-feira, porque era só na outra quarta-feira. Quando eu chego, a vaga que eu queria, o salário que eu queria, estava aberto. E o meu chefe diz assim: eu quero, não aguento mais a rotatividade, eu quero um guri que tenha princípios. Me perdoe, eu vou falar o que ele falou. Ele disse assim: eu quero um cristão. Ele falou isso, porque ninguém dá jeito nessa recepção. Eu quero um cristão. Foi esse termo que ele usou. E aí ela disse, aí na hora de preencher a minha ficha, perguntava assim: você é religioso? Tem algum relacionamento com Deus? Eu não me lembro as palavrinhas bonitinhas que eles botam. Hoje já não pode mais colocar isso. Eu botei e pensei: boto ou não boto? Se eu botar que sou, eles vão pensar: esse cara é um doido fanático, então não vamos contratar. Não, vou botar. E aí, salário? Perguntava quanto que eu queria ganhar. Eu falei: boto ou não boto? Boto, não boto? Não boto. Aí ela me chamou, a psicóloga falou: Marcos, por que você colocou isso? Eu falei: olha, é porque hoje o profissional que eu sou, modesto, foi Jesus que mudou. Então eu não posso ser ingrato com ele. Mas esse salário que você não colocou? Não, porque é o seguinte: se você não me pagar tanto, eu não trabalho. Sou chato. E aí ela falou: olha, você é ousado, eu preciso de alguém assim, meio atentado. E além disso, você tem a formação de mecânico. Eu me lembro que os mecânicos vinham para querer pegar no meu pé, porque eu estava acostumado com o pessoal lá que não sabia de nada. E aí eles vinham pedir coisas que não existiam. Eu falava: olhava para eles, né? Aí eu conhecia o que eu trabalhava. E aí então eu estou vivendo uma fase que eu nunca vivi. Estou procurando um relógio. Estou vivendo uma fase que eu nunca vivi. Profissionalmente muito bem. Mas meu relacionamento com meu pai não ia bem. Gente, eu não quero trazer recordações desagradáveis a vocês, mas eu achava que era só pai e filho que tinham problemas. A experiência que eu e minha esposa temos tido durante alguns anos trabalhando com casais tem mostrado que tem muita dificuldade em relacionamento de mãe e filho. Eu não sabia, eu achava que era só pai e filho que tinham problemas. E aí estou falando isso porque o relacionamento do meu pai chegou de uma maneira insustentável, que eu falei: poxa, eu sustento a casa, ajudo a sustentar a casa. Meus amigos têm carro, outros têm terreno. Eu não tenho nada. E não me sinto valorizado. Após uma discussão com meu pai, 6 e pouca da tarde, eu saí de casa. Eu tenho a mania de sair de casa meio que chorando e falando com Jesus. Meio doido, mas funciona. E eu falei: Jesus, eu não aguento mais meu pai, eu vou sair de casa hoje. Só que aí Jesus falou: opa, peraí, você é até bonzinho no trabalho, mas sair de casa não me agrada não. Você vai voltar lá e vai se acertar com ele. Eu só me lembro de uma coisa: os mais novos, meu amiguinho ali não deve conhecer essa lâmpada.
Mas no meu quarto tinha aquela lâmpada incandescente que fica amarela. A parede era amarela, era tudo amarelo. Eu me lembro que estava eu e meu pai abraçado e chorando. Chorando e abraçado. Eu falei, pai, o senhor lembra lá do Corcel 2, eu não risquei, pai. O senhor me deu uma surra, me perdoa, pai, mas eu fiquei triste com o senhor. Pai, o senhor lembra isso? E fui falando, pai, isso dói dentro de mim, eu não me sinto aceito pelo Senhor. Naquele dia, Jesus, mais uma vez, curou um trauma na minha vida. Gente, só quem não se sentiu validado pelo Pai sabe o que eu estou falando. De lá começou uma mudança, meu pai sempre avesso, abraço e beijo, principalmente em público. O público nem pensava. Foi até um ponto, isso eu era solteiro, que um dia eu entro no supermercado, perto da minha casa e da casa dele, daqui a pouco o velho já fica até o pescoço para ganhar um beijo em público. Eu falei, uau, as coisas estão mudando. Esse Jesus que é meu amigo, e mostrou que eu podia ser alguém profissional, e mostrou que eu podia me dar bem com meu pai. E aí, temos um outro problema na minha vida. Eu pensava, qual é a mulher louca, varrida, vai ser com magrelo, com cabelo que não para quieto, eu não usava gel, cabelo que não para quieto, que não tem carro e vai ser de pé com ele. Nenhuma mulher vai querer ser comigo. Eu sou mal desenhado. Eu pensava, eu sou mal desenhado. Nenhuma mulher vai querer namorar, casar comigo. Mas resolvi falar com Jesus de novo, isso aí funciona. Jesus, olha, eu quero uma mulher que seja assim, 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 e fui detalhando tudo que eu queria dela. Uma das coisas que eu queria fosse uma mulher que ajudasse os outros e falasse bastante. Vocês acreditam que... Não, peraí. Não. Falasse bastante para os outros. Mas eu aprendi a ouvi-la. E aí, a gente tem viajado por esse país, graças a Deus, para dar palestra para casais, mas o negócio inverteu. Hoje acaba de, poxa, que bom, gostei da sua palestra, Marcos. Miriam, você tem espaço na agenda para marcar umas 3 com a gente? Funcionou a minha oração, né? Queria que ela fosse, né? Ajudasse os outros. E eu listei tudo que eu queria numa mulher. Ela mandou uma mensagem antes de ontem, ela falou assim, meu Deus, acabei de ganhar uma cantada de uma mulher aqui no centro. Então eu escolhi, eu costumo dizer que a minha mulher ela é bonita, inteligente, com muita sorte, abençoada. É só você ver o marido que Deus deu para ela. Percebe isso? Mas aí eu digo assim, Senhor Jesus, eu quero tudo isso numa mulher. E eu peço a Miriam. Só que nem sempre Jesus te dá o peixe. Ele te dá a vara às vezes. E ele me deu uma mulher que nós começamos uma amizade que se transformou num namoro. E aí ninguém me ensinou como é que funciona o negócio dentro do casamento. Eu não sabia. Gente, esse negócio do amor, da paixão, isso é mentira, hein? Ah, não, vai casar, vai ser tudo perfeito. Seu pai que inventou esse trem. E aí o que acontece? Estou lá, eu e a Miriam, casamos. Alguns de vocês casaram do zero. Alguém já escutou alguém falar assim, minha sobrinha, meu filho, quando eu e teu pai casamos, eu e tua mãe casamos, nós não tínhamos nada, era um fogãozinho, um colchãozinho. Eu e a minha mulher, o que nós tínhamos de monte era dívida. Dívida. Vocês nunca passaram por problema de dinheiro. Ou mesmo quando tem dinheiro que a mulher decide, sei lá, fazer uma viagem para a Europa, o homem quer trocar de carro. Tem dinheiro para fazer um dos dois. Você já entendeu o que eu estou falando. Agora você imagina, você está entre fazer uma viagem para a Europa e entre trocar de carro. Eu estava entre comer o almoço e comer a janta. A situação era tão difícil que em Florianópolis tinha 3 salgadinhos e uma laranjinha por R$1. 3 salgadinhos e uma laranjinha por R$1. Era o nosso almoço. Imagina, com 20 e poucos anos de idade, um trem que era difícil. E aí o que acontece? Nós casamos e a minha esposa, tendo em vista todo o histórico dela, ela casou, pelo menos na minha cabeça, para fugir da casa dos pais dela. Meu sogro disse que ele parava de incomodar minha sogra e ele iria embora de casa, deixaria ela em paz depois que ele casasse a filha. As minhas cunhadas que não aguentavam mais o clima de briga diziam assim, casa, amigo,
Casa? Pelo amor de Deus, quem pai vai embora? Aí, nesse inteirinho, estou trabalhando no Amauri, na Honda, e acontece um movimento chamado reestruturação, downsizing, que é corte de vagas para você maximizar o lucro da empresa. No meu caso, graças a Deus, por ser um bom profissional, eu não podia ser cortado. Mas eles mexeram na minha fórmula de comissão. Quando mexeram na minha comissão, eu falei: Jesus, espera aí, isso aí não está certo. Agora eu noivei, não sou guri pequeno, achava que não era. Noivei, assumi compromisso. E agora, não, eu vou sair e vou procurar outro emprego. Eu saí, só que eu achava que ia ser fácil encontrar outro emprego. Não foi, não. E aí o que acontece? Eu chego para minha mulher e digo assim: vamos adiar o casamento. Quando eu disse para ela para adiar o casamento, ela entendeu o quê? Não gosto mais de você. Ela olha para mim e fala assim: tu não diz que é o melhor naquilo que faz? Resolve o nosso problema. Resumo: 2, 3 meses para casar, nós ficamos uma semana a terminar. Casamos. Eu casei porque dentro do conceito que eu entendia, eu só podia ter intimidade de homem e mulher. Vocês estão entendendo? Tem crianças entendendo o que eu falei? Entenderam, né? Ok? Depois que eu casasse. Até porque meu sogro andava armado e eu não era nem louco. Eu namorava ela aqui, eu ali e ele no outro sofá. Literalmente. Eles namoravam com a gente na sala. E aí o que acontece? Quando eu casei, nós tínhamos um problema financeiro, com um problema de entendimento. Eu olhava para ela, eu chegava em casa que nem um homem das cavernas, doido para dar ali com um bastão na cabeça e carregar para ela. Ela pensava assim: esse cara casou comigo por causa do meu corpo. Eu não sou nada para ele, só sou um pedaço de carne. E ela fazia o quê? Se fechava. Quando ela se fechava, eu pensava assim: ela não me ama. Ela só casou comigo para fugir da casa do pai dela. Se tivesse dinheiro, ainda era equilibrado. Não tinha dinheiro, não tinha relacionamento, não tinha conversa. Estou vivendo mais de um problema. E aí um dia eu estou saindo da casa da minha sogra, e a minha sogra, estou saindo da casa da minha sogra, eu estava atravessado, tinha uma potente Titan 125. E eu resolvi falar com Jesus naquele dia. Eu falei assim: olha, acho que me enganava. Porque se você existe, e eu pedi uma mulher com essa característica, e ela não tem, você me enganou. Eu não aceito viver do jeito que eu estou vivendo. Você tem que mudar a minha vida, Jesus. Já mudou o relacionamento com meu pai, já mudou o profissional, agora muda meu casamento. E aí, sabe qual é o problema de você falar com Jesus? Quando você fala com ele, ele responde. E aí eu fiz isso. O que ele faz? Ele coloca um gauchinho na minha vida. Que faz o quê? Ajuda casais. Você está aqui essa noite porque alguém te convidou. Esse alguém é um amigo de Jesus que quer te ajudar. E esse gaúcho que se chama Manuel Jairo Barbosa Domingos, dono da empresa Motor 100, motor numeral 100.com.br, você pode entrar lá no site e ver a empresa dele. Ele começa a me ensinar: Marcos, é por aqui, Marcos, é por ali. E ele me faz entender que o responsável pelo bem-estar da minha esposa sou eu. Para você ter uma ideia de como era, eu estou falando isso porque ela pede que eu fale, como era difícil, o quanto ela tentava sugar de mim, que um dia eu falei para ela: Miriam, sabe como que eu me sinto? Nós dois estamos no meio do mar, quem já nadou sabe o que eu estou falando. Eu estou no meio do mar, você está me sufocando, me puxando para baixo, buscando a minha atenção, buscando a minha ajuda. Eu vou ter que dar um soco no teu nariz para você desmaiar e eu tentar te salvar, trazer para areia. Eu sou tudo para ti, mulher. Mas não é fácil. Eu não posso dar algo para alguém que não está na minha alçada. Eu falei: Miriam, você precisa de Jesus como teu amigo. Eu falei: Miriam, se um dia eu te trair, Miriam. Eu falei: Miriam, se eu bater em você, Miriam. Se eu virar as costas para você.
se eu virar um alcoólatra, Miriam, a tua felicidade está alicerçada em mim. E essa exigência que você faz de felicidade em mim está acabando comigo, porque eu não tenho isso para dar para você. Agora, Jesus pode. Porque um gauchinho que Deus colocou na minha vida disse para mim: Marcos, a responsabilidade de cuidar da Miriam é sua. Eu falei: Miriam, você precisa de Jesus, Miriam. E aí, quando a minha esposa entendeu que ela precisava ter amizade com Jesus, a nossa vida começou a mudar. De um casamento em que eu queria me separar e ser feliz, eu literalmente dizia isso: Senhor Jesus, vou me separar e vou ser feliz. Eu tenho hoje um casamento que, com muita tristeza, eu digo isso para vocês. Tem pessoas que esperam quase um mês para almoçar comigo, para falar do casamento deles. Estou falando tristeza porque eu queria poder, quando você ligar para mim, falar contigo na mesma hora. Mas eu tenho muitas tarefas. Então muitas vezes os casais nos ligam e agendam e só tem agenda para daqui a um mês. Saímos de um extremo em que não tínhamos nada para dar um para o outro, para um extremo em que hoje, com muito orgulho, nós podemos com Jesus ajudar as outras pessoas. E aí, para que eu possa encerrar esse meu depoimento que eu estou dando para você, desse amigo fantástico que é Jesus, a minha esposa engravida do meu filho João Marcos. O meu filho, quando ele nasceu, para você ter uma ideia, eu fiquei assustado com aquilo. Meu filho nasceu absurdamente grande, quase 5 quilos. Minha esposa teve um parto normal, anormal. Foram vários rasgos. As senhoras não entendem o que eu estou falando. Uma enfermeira jogou o peso do seu corpo em cima da barriga da minha esposa, porque meu filho não nascia. Tinha um médico e veio outra médica para ajudá-la. Eu estava esperando os partos dela, outros partos eram bem mais rápidos, e a minha esposa estava demorando. Meu filho nasceu roxo, com os olhos todos rajados de sangue aqui nessa parte branca, com um cordão umbilical em volta do pescoço. O que você aprendeu quando você era aluno? Que quando não tem respiração, quando tranca o cordão, fica com lesões. O hospital vinha ver minha esposa e meu filho, como se fosse um caso médico a ser estudado. Meu Deus, o que é isso? O que aconteceu? Eu não sabia o que estava acontecendo. O que aconteceu foi que, ato contínuo disso, tive que passar 1 ano e 9 meses sem poder estar com minha esposa, ela como mulher, por causa que ela precisava de uma cura física e de uma cura de aceitação dela mesma. Nenhuma nem 2 vezes a minha esposa olha para mim e fala assim: se você for embora, eu vou ficar feliz, porque você tem o direito de ser feliz, eu não sou mais mulher para ti. E eu disse para ela assim: não, meu Jesus, que me colocou do teu lado para cuidar de você, vai mudar essa situação. Eu não aceito isso. Mais uma vez eu comecei a falar com ele e dizer: Jesus, por que isso? Durante 1 ano e 9 meses, eu não conheci outra mulher, nem em pensamento nem em físico. Durante 1 ano e 9 meses, eu fui 100% fiel à minha mulher. Procuramos especialistas e ninguém queria tocar no caso da minha esposa. Quando nós estávamos mais ou menos com 1 ano e 7 meses, começamos, decidimos, eu e ela, insistir com Jesus. Falar: Jesus, muda a nossa vida. Você é nosso amigo. Faz aquilo que o médico não pode fazer. E no finalzinho desse 1 ano e 9 meses, Júlio César Tonelli, já foi preletor aqui, não foi? É o homem dos porcos, que ele não suportava mais ver porcos, para quem escutou a história dele. Ele tem uma coisa com Jesus que eu admiro, que é o chamado, ele ora pelas pessoas, as pessoas são curadas. É interessante isso, cura física. Eu pego meu celular, ligo e falo: oi, Cheiro, o Júlio vai orar por você. Ele vai falar com Jesus agora. Escuta aí ele falar. O Júlio César Tonelli ora pela minha esposa. E depois de 1 ano e 9 meses,
eu pude voltar a ter um casamento de homem e mulher normal. Sabe por quê? Porque eu decidi ter Jesus como meu amigo. Tem muita gente hoje em Santa Catarina que tem a alegria de ver os pais juntos por causa de mim e de minha esposa. A minha esposa era gerente, supervisora da Naguchi, é uma marca de moda feminina, assim, modinha, não sei como é que chama. E elas chegavam, as clientes chegavam para falar mal a respeito de relacionamento. Eles não falam com essa não, que essa vive bem. É a minha esposa. E aí ela diz, acende um altarzinho, faz isso, aquilo, outro, e você é uma mulher feliz porque teu marido é perfeito. A minha mulher olhava para ela e dizia, não, teu marido sem Jesus é pior que o teu. Agora com Jesus ele se transforma num super-homem. Então é disso que eu vim falar. Eu queria convidar você a ficar em pé nessa noite. Eu quero que você feche teu olho, teus olhos, não por nada místico não, mas para você poder voltar ao teu passado. Eu não sei se talvez você tenha tristeza ou tenha um bloqueio com teus filhos, porque você teve bloqueios com teus pais. Hoje me dói o coração, sabe por quê? Porque hoje de manhã ainda meu filho falou assim, pai, brinca comigo na pistinha da Hot Wheels dele. E eu, em função de vir para cá e algumas outras coisas, eu disse, filho, hoje o pai não pode brincar contigo. Eu julguei meu pai muitas vezes. E hoje, se eu não cuidar, eu repito tudo que meu pai fez comigo. Então não julgo mais meu pai, porque hoje eu sou pai. Eu quero que você feche teu olho, teus olhos, e pense um pouco no teu casamento, no teu relacionamento com teus pais, no teu relacionamento com teus filhos, no teu casamento, no teu relacionamento contigo mesmo. Talvez você se ache um zero à esquerda, como eu me achava. Talvez você esteja depositando a tua felicidade no teu marido e isso está sufocando ele. Esteja depositando a tua felicidade na tua esposa e isso está sufocando ela. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu quero dizer para você que desde que eu decidi que Jesus se tornasse meu amigo, as coisas começaram a mudar. Algumas coisas foram instantâneas, como quando eu tive o trauma da minha avó. E algumas coisas foram gradativas, como o meu casamento e relacionamento com meu pai. Eu vou fazer uma prece, uma oração, eu vou falar com Jesus. E eu quero que, quero que você faça essa oração comigo, convidando Ele para ser teu amigo. Não vou te forçar a nada, mas se você concordar com o que eu estou pedindo aqui, diga amém ao final dessa prece. Repita comigo. Senhor Jesus, Tu conheces todo o meu passado. Tu sabes quantas lágrimas derramei no meu travesseiro. Tu sabes o sentimento de solidão, de rejeição, que muitas vezes eu senti. Mas nesta noite, eu quero te convidar a entrar no meu coração e fazer uma mudança. Eu quero descaradamente, sem vergonha nenhuma, pedir, seja meu amigo, mais intenso ainda do que tu és do Marcos. Eu te peço isso. E se eu, voluntária ou involuntariamente, fiz qualquer pacto
com as forças do mal. Eu rejeito isso. Em teu nome. Amém. Eu quero agora convidar você que fez essa prece, essa oração a primeira vez. Levante a sua mão. Eu quero entregar um presente para você. Eu queria que você viesse até aqui. Eu quero te dar um abraço. Venha. Deixa eu te dar um abraço que talvez você não tenha recebido lá atrás.
passando o meu espaço de tempo. Eu me perguntei, fazem 14 anos que eu trabalho com família. Eu torrei a paciência de Deus perguntando a Deus, por que você fez o casamento? Eu achava que era para ter uma vida de homem e mulher. E aí ele diz, lá em Malaquias, no último livro do Velho Testamento, ele diz assim, foi para que eu tivesse para mim uma geração perfeita. Amém. Quando vocês dois, um filho, casam, o que Deus quer é que ele seja perfeito. Vocês entenderam? Vocês podem pedir assim, Deus, eu quero que o nome dele mesmo, eu quero que o momento seja perfeito. Em todos os aspectos. Como filho, como neto, como aluno de escola. Sabe, peça isso para Deus, porque foi prometeu. E o filho dele, Jesus, veio para que isso se cumprisse. Eu quero fazer uma oração por vocês. Eu quero orar, eu quero pedir que o que vocês hoje sentiram dentro do coração de vocês, sabe, eu não tenho tempo de explicar isso para vocês, mas se é possível isso, tem uma inveja boa de mim. Tem uma inveja boa de mim. Na Bíblia tem um texto lá que diz que é possível você ter o dobro do que o outro tem. Certo? Seja chato com Jesus, diga assim, Jesus, eu não conheço onde está, o Marcos conhece, eu vou ligar para ele. Se lá diz que eu posso ter o dobro dele, eu quero ter o dobro de felicidade. Você acredita nisso? Curva sua cabeça comigo. Senhor Jesus, tu és grande, Pai. Oh, eu te agradeço porque tu és soberano. Senhor Jesus, eu te agradeço por cada vez que tenho beijado meu Pai. Eu te agradeço, Pai, por cada vez que a minha mulher me diz que me ama, Pai. Eu te agradeço por cada vez que meu filho vem e senta no meu colo enquanto eu estou tomando café, Pai. Oh, eu te agradeço por tantas coisas boas. Eu não sei o nome de cada um deles, mas tu sabes. Eles decidiram fazer uma oração te aceitando como amigo, certo nas horas incertas. Oh, te agradeço. Te agradeço. Eu quero, Senhor, que os parentes, primos, tio, cunhados, avós, perguntem o que aconteceu com você. O que aconteceu foi que o Senhor Jesus se tornou um amigo mais próximo de mim. Pai, casamentos que precisam ser restaurados, relacionamentos de pai e filho, pessoas com baixa autoestima. Eu não sei o que cada um pede a ti, mas eu sei que assim como tu me deste todas essas coisas boas, eu te peço para eles e te agradeço, louvo e bendigo o teu santo nome, porque tu és um grande amigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Eu tenho até as 9 da manhã aqui, que depois eu tenho que ir para o aeroporto se alguém quiser conversar comigo. Eu tenho até as 9 da manhã. Obrigado. Obrigado, Marcos.